Graça e paz, irmãos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Está escrito assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Muito obrigado, meu Pai, pela manhã deste domingo, pelo primeiro dia da semana, pelo último domingo do mês e do ano. E pela Tua graça, o Senhor nos sustentou. As Tuas misericórdias se renovaram e se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. E o Teu Espírito nos conduz sempre em Cristo, em triunfo, para glorificarmos o Teu nome santo. E pedimos que Ele mesmo continue a ministrar e a revelar a Tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Perceberam aí que onde é que nós somos suscetíveis de sermos corrompidos? Receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. É por isso que a mente tem que estar num processo contínuo de renovação. Eu lembro de um livro que eu li antigamente, muito antigamente, que o título era Mente Renovada, Renovando Sempre. Mente, há muitos anos, há uns 40 anos pelo menos, eu li esse livro. Mente renovada, renovando sempre. Não é à toa que todo o processo passa pela mente, pela mente. E o apelo do apóstolo Paulo é para que tenhamos a mente renovada. Se não for assim, ele garante aí na carta aos Romanos, no capítulo 12, nos versículos 1 e 2, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Olha o apelo, hein? Que apresenteis o vosso corpo, quer dizer, você venha, se apresente para a prestação do culto, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto com inteligência, culto lógico, culto com sentido, com razão, com entendimento, o apelo dele. Não entrar na fileira do oba, 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 e vai chover fogo do céu, e graveto está pegando fogo. Não faz sentido, não tem lógica, não é racional. A fé é racional, a fé. Você tem que ter entendimento, clareza daquilo que está sendo feito. Por que eu estou aqui? Por que eu venho aqui? Por que eu cultuo? Por que eu adoro a Deus? Por que eu oro? Por que eu leio a Bíblia? E ele diz que se não for assim, e não vos conformeis com este século, com tudo que você vê, não se conforme. Procure, que você vai descobrir que sempre haverá algo além. E quando a gente faz assim, Deus mostra. E se a gente não fizer e ficar conformado, não vai acontecer nada. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E se eu não fizer isso? Você não vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vai experimentar. Essa época do ano é comum e é propícia, né? A gente vê aí os prognosticadores
As pessoas buscando descobrir, tentando entender, querendo saber o que é que vai acontecer no próximo ano. Como será o próximo ano? E ontem eu estava ouvindo uma matéria numa rádio, aí numa emissora, não vou falar o nome para não fazer propaganda dela, né? E a pesquisadora chegou à seguinte conclusão, e é uma psicóloga. O brasileiro é muito otimista. Otimista. E ela fez um levantamento dos fatos, dos infortúnios que ocorreram no Brasil ao longo deste ano, como aquela catástrofe no sul do país e outras tantas aí, né? Os desarranjos da economia, da política e por aí vai. 70% dos entrevistados, 70%, acham, pensam e esperam que o próximo ano será melhor. E é sempre assim. Aí ela mostrou, entra ano e sai ano. Chega nessa época do ano, e o ano que vem? O ano que vem vai ser melhor. Agora, eu li algumas coisas ao longo desse ano, e dentre elas eu vi o seguinte: sabe como será o ano que vem, o próximo ano? Sabe o que é que vai acontecer? O que é que você vai colher no próximo ano? O que você plantou ao longo desse ano. Então não tem mágica, não existe mágica. O que é que você plantou durante esse ano? Como é que foi o plantio? Qual foi a semente que você plantou? É a colheita que você fará no próximo ano. Não adianta esperar milagre. O maior milagre Deus já fez. Foi te dar a nova vida em Cristo. Novo nascimento. Se você crê em Cristo. A salvação. A vida eterna. O Espírito Santo para nos guiar. Isso ele já fez. Agora o resto, quem vai andar é você. Quem vai fazer o plantio, Deus não vai plantar por você. Você vai plantar. E você vai colher. Aí entra ano e sai ano e as pessoas fazem a mesma coisa do mesmo jeito, ou não fazem, e querem a colheita. Não haverá colheita. Ou haverá sim, colheita do que você plantou. Não tem jeito, não pode ser diferente. É assim que funciona a vida. E o apóstolo Paulo, no texto que nós estamos lendo, para a nossa reflexão dessa manhã, de 2 Coríntios 11, 3, ele diz que a corrupção, o órgão ou a área da nossa vida que está mais susceptível, exposta, é a mente. Assim também seja corrompida a vossa mente, o receio. A forma da mente não ser corrompida é ela passar e trabalhar diuturnamente no processo de renovação, todos os dias, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas vamos ver aqui, e o tema da nossa reflexão é cuidado com as armadilhas de Satanás. Cuidado. Ele é sutil. Eu sempre disse isso aqui. Se Satanás tivesse chegado no jardim do Éden, tivesse dito para Eva, Eva, eu sou Lúcifer. Eu fui jogado do céu na terra, porque lá eu queria ser igual a Deus. Se ele tivesse falado a verdade. Mas Jesus disse que o diabo não pode falar a verdade, porque ele é o pai da mentira. E o mestre do disfarce e do engano. Olha as armadilhas. Mas se ele tivesse feito isso, apresentado o currículo dele, a plataforma dele. Eva, sou Lúcifer, fui jogado do céu na terra, lá eu quis ser igual a Deus, eu levantei um grupo de anjos comigo, contra Deus, e nós viemos parar aqui na terra. E agora eu quero que você coma daquela árvore que Deus disse para você não comer, porque eu quero levar você comigo para o inferno. Qual seria a reação da Eva? Como diz antigamente na gíria, perna para quem tem. Até logo, tchau.
Mas não foi assim que ele fez. Aí nós vamos viajar um pouco aqui para tentar entender a dinâmica do reino das trevas, do príncipe das trevas, como é que ele age, as armadilhas, as emboscadas. Como é que a serpente enganou a mulher? Como? Qual foi o esquema sutil que ele armou para Eva? Devemos pensar sobre isso. Como ela, serpente, induziu Eva ao engano? Como? Pensemos um pouco no seguinte. Eva vivia num paraíso. Paraíso. Ela nunca tinha sido maltratada. Não sabia o que era isso. Bem tratada. Ela não teve más experiências com pessoas, com seus pais, com o patrão, com um ministro de confissão religiosa, com autoridade alguma. Ela não carregava traumas ou bloqueios emocionais, ela não tinha nada disso. Saudável, paraíso. Ela não sabia o que era medo, o que era insegurança, o que era abandono. Ela vivia num jardim florido, num paraíso. Dá para viajar um pouco aí e pensar como Eva vivia, como é que ela vivia. Tudo que ela conhecia eram a bondade e a provisão divina. Deus propiciava e proporcionava tudo para o casal ali no jardim do Éden. E desfrutava do culto diário e ouvia a voz de Deus na viração do dia, todos os dias. Que cena, hein? Olha o que Deus preparou, hein? Olha o que Deus fez. Era assim para a gente estar vivendo, assim, desse jeito. Mas como é que a serpente conseguiu enganar Eva? O mandamento de Deus para Eva qual foi? Para o casal. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse foi o mandamento que Deus dera a Adão. Adão está aqui. Eu fico imaginando, eu gosto de viajar na cena, né? Primeiro, Deus colocou todos os animais na presença de Adão. Dê nome aos animais. Dê nome. Olha, Adão, jardim, perfeito, maravilha. Coisa linda. Está aqui, tudo que você precisa para viver está aqui. Trabalhe. Ó. Deus não falou para ele ficar descansando, né? Por que ele diria isso hoje? Trabalhe, cuide do jardim, na certeza de que tudo que você precisa para viver eu já proporcionei, já provisionei para você. Essa foi a ordem. E a Eva sabia disso porque Adão tinha contado para ela. Olha, Deus diz que daquela árvore não podemos comer. A bondade de Deus garantiu: de toda árvore do jardim comerás livremente. Bondade de Deus. Agora, nós devemos prestar atenção nisso. Ó. A autoridade. Deus é bom? É. Deus é bondoso? É. Deus é amor? É. Mas Deus é justiça. Deus é autoridade. E Ele
que ele fala, ele cumpre. Cumpre. A sua autoridade restringiu: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Pode comer de tudo, exceto daquela. Autoridade. Ele podia fazer isso? Foi ele que criou. Quem pode no mais, pode no menos. Podia. Deus enfatizou a liberdade de comer de toda a árvore, com exceção de uma. De toda a árvore que comerás livremente, liberdade, exceto aquela. Faz parte da essência de Deus amar e doar. Ele desejou companhia no jardim que lhe amasse e obedecesse e respeitasse a sua autoridade. Ele não quis e não fez robôs que não tivessem poder de escolha. Adão, Eva, comam de tudo, exceto daquela. Tampouco ele criou inteligência artificial. Estamos na era da inteligência artificial, mas não foi isso que Deus fez. Eu vejo até nisso uma imitação do diabo, sabe? Querendo imitar e copiar as coisas de Deus. É tecnologia, é avanço, é não sei o quê, mas no fundo tem um pano de fundo e uma causa, uma razão para isso tudo. Chegar no ponto que chega e que ainda vai avançar. Ele contou com seres humanos que ele criara. Ele queria filhos, segundo a sua própria imagem e com liberdade de escolha. As pessoas subestimam Deus, né? Ignoram. Não param para pensar no que Deus fez, no que Ele é e no que Ele vai fazer. Vivem como se Deus não existisse, não estivesse presente, vendo tudo. Quando ele restringiu o acesso à árvore, ele lhes deu poder de escolha, que os livraria da morte. Se você comer, morre. Então, cuidado, preste atenção. Pode comer? Pode, mas morre. Se comer, morre. Sabe que nome que a gente dá a isso hoje? Poder da autorresponsabilidade. Posso fazer isso? Pode. Posso matar alguém? Pode. Pode. Mas o que vai acontecer? Você vai cumprir a pena e responder pelo crime. Posso dar o calote? Pode. Mas o que vai acontecer? Você vai perder a credibilidade, o nome, o crédito? Pode. Posso fazer o que eu quiser, mas o que eu fizer terá consequência. Aí eu faço e pego a consequência e tento passar para o outro. Não, mas eu que fiz. Eu que tenho que responder pelo que fiz. A responsabilidade é minha. Ah, mas eu não sou culpado. É. O único culpado e responsável por você é você mesmo. A menos que você seja uma pessoa incapaz. Bom, sou incapaz, mentalmente, não tenho juízo perfeito, sou um débil, aí tudo bem. Mas aí alguém vai se responsabilizar por você. Mas se não for isso, você é o responsável. Aí as pessoas vivem e fazem as coisas e querem transferir a culpa para o outro. O governo é culpado, o sistema econômico é culpado, o professor é culpado, o pai é culpado, o patrão é culpado, o empregado é culpado, todo mundo é culpado, menos eu. Mas esse é o quadro do Jardim do Éden, a origem, a explicação vem daqui, vem daqui.
O casal iria confiar em Deus e obedecer à sua palavra sem o mandamento. Não haveria escolha. Se Deus tivesse dito, olha, vocês fiquem à vontade e comam de tudo à vontade e façam o que quiserem no jardim. Escolher o quê? Posso fazer o que eu quiser aqui. Agora, quando Deus restringiu, não coma, opa, então agora eu preciso fazer a opção. Eu lembro lá de Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra eu tomo por testemunhas contra vós, que propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que a escolha. Então eu tenho parâmetros, eu tenho uma restrição ali, e do outro lado eu tenho uma liberdade para agir aqui. Eu vou fazer a opção pelo quê? Pela morte ou pela vida? Pela bênção ou pela maldição? Vamos ver cuidadosamente as palavras da serpente, a sutileza, as armadilhas. No capítulo 3, versículo 1 de Gênesis, Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Em outras palavras, a serpente perguntou, fez a seguinte colocação para Eva. Ouvi dizer, a sutileza, ouvi dizer que Deus não lhe deixou comer de todas as árvores. É verdade? Ela começou a estratégia colocando ênfase na ordem dada por Deus. Distorceu seu significado e trouxe um questionamento com relação ao motivo pelo qual Deus não permitiu que o casal comesse da árvore. Ela queria guiar Eva por uma cadeia de pensamentos que, por fim, a levaria a duvidar da integridade e da bondade de Deus. Uma vez feito isso, seria mais fácil colocar Eva contra Deus, contra a autoridade de Deus. Dá para perceber a artimanha, a cilada, o ardil, o engano, o engodo de Satanás? É assim que ele continua agindo. A humanidade é assim. Não, isso não é bem assim. Não, acho que vocês extrapolam, exageram um pouco. Eu não entendo assim. A serpente ignorou a generosidade de Deus e apontou a exceção. Ao invés dela centralizar o raciocínio, induzir a Eva na generosidade de Deus, ela desviou o foco para mostrar exatamente a exceção. Ela quis dizer que algo bom estava sendo proibido por Deus. Olha, aquilo é muito bom e Deus está proibindo. Mas os 99,99%? Com somente uma questão, a serpente distorceu o único mandamento, único, para proteger em uma privação injusta. Dá para ouvir a voz de escárnio dela ao formular a pergunta: então Deus disse que você não pode comer de toda a árvore? Zombaria, escárnio. Em desconsideração ao acesso que tinham ao jardim inteiro,
a serpente chamou a atenção de Eva para uma única árvore. Aí a gente pode imaginar assim, a floresta amazônica, imensa, né? E tanto de árvores. Uma só. Ó, não coma dessa, só essa. O resto você pode desfrutar de tudo. Ela fez com que Deus parecesse alguém que toma ao invés de dar. Ao invés de dar aquela árvore, quer dizer, Deus tomou, restringiu a liberdade. Negou o acesso à árvore. Satanás distorceu a bondade de Deus, transformando-a em severidade. Nossa, esse Deus é um Deus muito severo. É um Deus injusto. Já ouviram isso? Já? Os mais velhos, eu acredito que sim. Até os mais novos hoje falam muito nisso. Isso é injusto. Não é? Isso é injusto. Quer dizer, se é injusto é porque eu sou mais justo. E eu não faria aquilo. Ele transformou Deus de um Deus bondoso e generoso em um carrasco e punidor. Essa é a imagem que muita gente tem de Deus, principalmente aqueles que vão ler a Bíblia, começam a ler pelo Antigo Testamento, quando o certo seria começar pelo Novo, os iniciantes, né? Mas começam pelo Antigo. Aí vê Deus mandando matar, punir. Mas, que Deus é esse? Eu ouvi isso de uma professora uma vez. Uma professora. Estava pregando o evangelho para ela. Falou, que Deus é esse que você está pregando aqui? Crianças passando fome, abandonadas. Como se Deus tivesse botado aquelas crianças no mundo, né? E fosse o responsável por elas. Ao fazer com que o Senhor parecesse injusto, a serpente poderia atacar o domínio de Deus. Não subestime Satanás, ele não é bobo. Ele foi exatamente contra os fundamentos da autoridade de Deus. Olha o que está escrito aí no Salmo 97, versículo 2. Salmo 97, versículo 2. Justiça e juízo são a base do seu trono. A base, o fundamento, justiça e juízo. Ele é injusto? Não. A base do trono dele é exatamente a justiça e o juízo. O seu trono representa a sua autoridade. Ele é autoridade. Quem se assenta para julgar é a autoridade. Se Satanás pudesse perverter o caráter justo de Deus através do engano e distorção, então a base da autoridade dele entraria em questão perante os olhos da criação. Então foi isso que ele fez. Tentou? Não, ele fez. No céu, foi jogado na terra e passou para a humanidade. Olha, Deus é injusto, hein? Não permitiu que você comesse daquela árvore. Pode comer que eu garanto que você não morre. Qual palavra prevaleceu? Qual autoridade prevaleceu? Em resposta à questão da serpente, a mulher corrigiu. Vejam como é que a Eva começou a se enrolar. Falamos a semana passada que Deus revelou a Adão. Quando ele deu a ordem, a Eva não tinha sido criada. Adão, cuide do jardim, coma de tudo livremente, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, certamente você morre. A Eva veio depois. Eva,
Deus deixou essa ordem que nós podemos comer de tudo, exceto daquela árvore. Adão recebeu a revelação, compartilhou com Eva, que não teve o cuidado de perguntar para Deus se era daquele jeito mesmo. Então ela tinha um conhecimento compartilhado que recebera do marido. Por isso que ela foi enganada. Adão não foi enganado, como diz o apóstolo Paulo. Foi a Eva. Porque Adão sabia, fez consciente, que é muito pior, não é? Fez consciente. Transgrediu, desobedeceu, não acreditou no que Deus havia falado para ele. Não foi obediente. Capítulo 3 de Gênesis, versículos 2 e 3. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis nele. Deus falou isso? Não. Deus não disse que não podia tocar no fruto. Aí é por conta dela, ó, para que não morrais. É bem possível, mesmo, ao ter respondido, que Eva pensou sobre o que estava por trás daquela ordem. Ela estava questionando a bondade de Deus. Em outras palavras, Eva pensou assim: o fruto da árvore parece bom. Eu não sei por que nós não podemos comer daquela árvore. O que poderia ser prejudicial nela? O que nela é tão ruim que Deus não nos permite comer? O raciocínio que Eva estabeleceu. Dúvidas surgiram no seu coração e na sua mente em relação aos motivos de Deus. Por que Deus restringiu? E ela estava questionando a autoridade de Deus. A gente aplica isso todos os dias na nossa vida. Com as crianças, conosco mesmos, uns com os outros. Deus diz que é assim, não questione. Faça. Obedeça. Mas aí você está mas aí você está se insurgindo contra a autoridade, contra a palavra de Deus. Se Ele mandou, se Ele determinou, e se é assim, faça assim. Deixe o resultado com Ele. Com Ele. Uma coisa eu tenho certeza, não vai dar errado. Não dará errado. Aqui entra a sutileza e a artimanha de Satanás. A serpente aproveitou a oportunidade. O inimigo está à espreita. Desse jeito, igual a serpente com a boca para dar o bote. Esperando a oportunidade para ferir a veracidade, a integridade e a autoridade de Deus. Indo claramente contra a palavra dele. Olha os versículos 4 e 5 aí, de Gênesis capítulo 3. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Opa! Era tudo que Deus não queria. Que o mal fizesse parte da nossa vida. Que tivéssemos conhecimento do mal. Era tudo que Ele não queria e queria poupar a humanidade. E tem tanta bondade no meio da humanidade, não tem? É pura bondade o ser humano, não é verdade? Tudo gente bondosa, que transborda amor, que exala amor, o suor que derrama assim gotas de amor. Não é assim a humanidade? Eu não sei, tem alguns quilômetros rodados aí na vida, não é? Alguns têm mais do que eu, outros têm menos, mas não é assim a humanidade? Pura bondade. Exalando bondade pelos poros.
no trabalho, na igreja, na família, nos relacionamentos. Não é assim a humanidade? Eita, gente boazinha, o ser humano. Tão boazinha que eu lembro de um general que governou esse país, que falou assim, chegou à seguinte conclusão: eu prefiro lidar com os meus cavalos do que com gente. Lembra disso, irmão Paulo? Lembra. Ele falou isso. Prefiro lidar com os meus cavalos do que com gente. Tamanha bondade. Mas nós não podemos viver sozinhos, não é? Deus nos criou para nos relacionarmos. Aí na sociedade, dentro da igreja, que é o corpo de Cristo. Então a gente tem que aprender a conviver, a respeitar, a obedecer, a ajudar uns aos outros. Já que nós não somos exatamente iguais, nós somos semelhantes, mas não iguais. Não somos robôs, não somos iguais, mas somos semelhantes. Semelhantes em 99%. 1% nos difere. 99% somos iguais. Mas esse 1% faz toda a diferença. Entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. O mestre do engano buscou destruir a lealdade da mulher, ao contradizer claramente Deus, assegurando a ela de que ela não morreria. Ela rapidamente seguiu o seu raciocínio. Olha, o que Deus falou, ela demorou para assimilar e não conseguiu. Mas a palavra do diabo, ela assimilou rapidamente. Que coisa terrível, não é? A propensão para o mal no mundo, na vida, é exatamente assim. É com uma rapidez, com uma fluidez tremenda. Aquilo que é bom, a palavra da verdade, demora. Tem gente que fica 10 anos para poder assimilar, receber a revelação da verdade. Mas a semente do mal dissemina e brota rapidamente. Aliás, é tudo assim na vida, né? A própria terra, para cultivar o alimento, é um trabalho danado, mas a erva daninha se propaga sozinha. Não é assim? É assim a vida. Ao invés, em outras palavras, o diabo colocou na cabeça da Eva a seguinte mensagem: ao invés de morrer, você será como Deus. Você terá a liberdade de escolher por si mesma entre o bem e o mal. Porque você, fazendo assim, será sábia. Você não terá que ouvir tudo de segunda mão. Você não terá que se sujeitar a mandamentos injustos. É uma injustiça proibir você de comer daquela árvore. Onde já se viu isso? É injusto. Dá para comparar o cenário moderno. Prestem atenção. Eu não posso me conter diante disso, porque os fatos estão aí. Dá para comparar o cenário moderno, onde slogans e frases de impacto ditam o rumo do feminismo e da mulher independente ao afirmarem: você não deve se submeter a homem algum. Você é capaz de conquistar o seu espaço, a sua independência, disputar o mercado de trabalho em condições de igualdade. Você não tem que lavar prato, roupa, fazer comida, cuidar de filhos. Você não precisa ser dona de casa. Você está no mesmo nível de igualdade. Não são essas as regras do feminismo? Né? Da independência da mulher? Mas o que é que a Bíblia diz? O que é que está escrito na Bíblia? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Já que o texto, a nossa reflexão, nos leva para a obediência à autoridade. E cuidado com o engano, com as artimanhas, com as ciladas do diabo. Cuidado. 1 Coríntios 11,
capítulo 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. É isso que está escrito aí? Então nós podemos falar todos a uma só voz. Vamos falar para o diabo ouvir, para ficar fixado na nossa mente. Porque quando a gente fala, a gente propaga, a gente confessa, a gente professa. Vamos ler a uma só voz? Quero, entretanto... E não, vocês não estão falando. Não estão falando. Eu não estou ouvindo. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem e o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. É machismo? É machismo? É a palavra de Deus. Há muitos anos eu fiz um casamento, celebrei uma cerimônia de casamento e falei sobre esse assunto, do homem ser cabeça. Está na Bíblia. E eu fui rotulado de machista. Esse pastor é machista. Eu? Então Deus é. Porque foi Ele quem estabeleceu isso aqui. Não fui eu. Foi Ele. Sabe por quê? Porque precisa ter ordem, senão as coisas não funcionam. Se cada um faz o que quer, do jeito que quer, o que acontece? Vira bagunça. Então Deus estabeleceu essa ordem. Querem ver mais? Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Versículo 22 e 23. Eu vou poupar vocês e vou ler. Vi que vocês não estão muito afim de fazer a leitura junto comigo. Tem problema, eu respeito, está tudo bem. Efésios capítulo 5, versículos 22 e 23. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. É machismo? É a palavra de Deus. Qual é o problema? Onde é que está o detalhe? O que é que faz a diferença? É a compreensão do texto. O que significa ser submisso? Sub, abaixo. Submissão. Missão, acima. Sub, abaixo. Debaixo da missão. Qual é a missão de Cristo em relação à igreja? Que é a noiva dele. Amar a sua noiva. Qual é a missão do marido em relação à mulher? Amar a sua mulher. Qual é a mulher que não quer estar debaixo dessa missão de ser amada pelo seu marido? E amar aqui não é só o discurso não, viu? Porque o discurso é fácil. Eu te amo. Conheci muita gente assim. Eu te amo. Eu te amo. Conheci, convivi dentro da igreja. Não estou falando fora, não. Estou falando dentro da igreja. Eu te amo. Paparicava um ao outro, assim, em público. E, ó, 2 galhão para cima. Isso não é amor. Amor é o que Deus fez. Mandou o seu filho, foi à cruz, nos atraiu no corpo dele, trocou a nossa natureza adâmica, pecaminosa, implantou em nós a natureza divina. Pagou a minha conta que eu não podia pagar, que era a conta do pecado, não tinha como pagar. Ele pagou para mim. Isso é amor. Amor do marido pela mulher e da mulher pelo marido é fazer pelo outro o que vai deixar o outro feliz, o que vai fazer bem para o outro. Isso é amor. Não precisa nem falar. Faça. Não fale, faça. Isso é amor. Prejudicar o outro, atrapalhar o outro, aborrecer o outro, machucar o outro, isso não é amor. Não foi assim que Deus fez. Não foi assim. Então é debaixo dessa missão. Então, por não compreender isso, aí o mundo feminino pensa que
ser submissa é ser escravo, ser empregado. Não é. Ser submissa é estar debaixo dos cuidados do outro. Querem ver mais? Pedro, primeira carta, capítulo 3. Primeira carta, capítulo 3. A partir do versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Aí a mulher que vem para a igreja, ouve o evangelho, e o marido ficou em casa, aí ela chega lá e quer pregar para o marido. E ele não vai aceitar. Ele não vai concordar. Ele vai ficar esperando mudança no comportamento dela. Aí a hora que ele ver a mudança e perceber a mudança, essa mulher está diferente mesmo, hein? Onde é que ela está indo? O que ela está aprendendo? O que ela está ouvindo? O que está acontecendo com ela? Ele vai se interessar. Se não for assim, Pedro está dizendo, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. É a pregação do evangelho. Não é tanto pela palavra, não é tanto por falar, mas é pelo viver aquilo que está escrito na palavra, para não gerar escândalo. A desobediência à palavra de Deus leva ao pecado concebido e à escravidão de Satanás. Deus deu uma ordem, o diabo veio e deu outra palavra. O casal não acreditou na palavra de Deus, ficou debaixo da sentença que Deus havia dado e do jugo da escravidão de Satanás. A humanidade caminha assim. A gente entende e encontra a explicação para o sistema que governa o mundo. Eva ficou em estado de choque e confusa. Ela pensou, por que Deus nos privaria de comer deste fruto? Ela olhou para a árvore e para os frutos novamente, mas agora com outros olhos. Ela julgou que o fruto era bom e agradável, e não ruim e prejudicial. Ela pensou, certamente parece bom ao paladar, e o melhor de tudo, vai me tornar sábia. Sábia. O questionamento a tornou cega para tudo ao seu redor. Ela esqueceu-se da abundante bondade de Deus ao focalizar uma única árvore. E ela pensou, esta árvore tem algo bom para nós e Deus nos privou de comer dela. Olha só, hein? Que posição que ela colocou Deus. Seu fruto poderia ter sido nosso desde o começo. Por que será que ele fez isso conosco? Deus é injusto. Ele não podia ter feito isso comigo? Questionamentos à justiça, à santidade e à autoridade de Deus. Se ele nos privou desse fruto, do que mais ele pode estar nos privando? Essa a gente chama de elucubração mental. E você vai divagando e vai viajando. E vai dando asas à imaginação. O que será que não está por trás disso? Com o caráter, a integridade e a bondade de Deus em jogo, e a segurança de que nenhum mal lhe aconteceria garantidos pelo diabo, não restou dúvida alguma. Para que ela fosse submissa, deixasse de ser submissa à autoridade de Deus e se submetesse à vontade do diabo.
a própria vontade dela falou mais alto. Aliás, Jesus disse que são as pessoas que querem satisfazer a vontade do diabo. Ele não obriga. Aqui ele não obrigou. Ele lançou a proposta, a sugestão e induziu. Armou as ciladas e ela caiu. Ele não jogou ela na cilada, não empurrou. Ela foi espontaneamente. Mas é fácil lançar a culpa na conta do diabo, né? É o diabo que é culpado, o diabo que é culpado. Não, ele não é culpado, não. Ele fez a proposta para Jesus. Uns 40 dias em que Jesus foi tentado por ele no deserto. Ele fez as propostas, prometeu os reinos do mundo todo para Jesus. E é um mentiroso, né? Ele não é dono de nada. Quem é que é o dono dos céus, da terra, do ouro e da prata? Vejam as armadilhas do diabo. Deus é o dono, Deus é o criador. E o diabo, com toda a ousadia, vai lá e propõe as coisas para Jesus. Mas Jesus resistiu, falou, não. Quem é que estava guiando Jesus nos 40 dias? O Espírito Santo. O mesmo que está aqui hoje. O mesmo Espírito Santo. Através de sua desobediência veio a morte espiritual, porque Deus havia falado. A carne havia se tornado o forte capataz que finalmente os dominaria. Deus não queria isso. Ao questionarem a palavra de Deus e ao tomarem o caminho do questionamento até o engano, eles abriram a sua vida para o mestre da desobediência. Abriram a porta para Satanás invadir. Ele se tornou o Senhor deles, como as Escrituras confirmam. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Estão pensando que vou terminar agora? Vamos mais meia hora. Daqui a pouco começa a levantar a gente e ir embora. Romanos capítulo 6, versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereçais como servos para obediência, a quem a Eva e Adão obedeceram? A Deus ou ao diabo? Ao diabo. A quem vos ofereceis como servos para a obediência. Desse mesmo a quem obedeceis sois servos. A quem a humanidade serve? Não precisa ter medo não, gente. Está escrito aqui. Seja do pecado, que é a desobediência à autoridade de Deus, para a morte, ou da obediência a Deus para a justiça. A quem você obedece? Quem é o seu Senhor? A esse que você obedece, a quem você presta obediência, é o seu Senhor. É esse que exerce autoridade sobre a sua vida. O Senhor da morte não somente recebe esse acesso direto à vida, mas também tem permissão legal que Deus lhe dera. E o apóstolo Paulo explicou isso no capítulo 5 de Romanos, capítulo 5. No versículo 12, ele diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Tem exceção? Nenhuma. Todos. Ele diz que todos pecaram, por isso que todos precisam do novo nascimento. Nascer de novo, porque já nasce morto para Deus. Vamos terminar por aqui e continuar na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Amém? E amém.